A deidade do Espírito Santo. O Espírito Santo está em plena atividade em muitas passagens bíblicas. Não é tomado de um fato isolado, como, por exemplo, acontece com os anjos. Com isso, quero dizer que, por mais que aparentemente no Antigo Testamento ele, Espírito Santo, participe da história esporadicamente, podemos vê-lo agindo todas as vezes que Deus age, o que nos mostra que o Espírito Santo é Deus. Na obra da redenção, na vida do pecador, o Espírito Santo participa essencialmente. O Espírito Santo possui todos os atributos da divindade e exerce prerrogativas divinas. Vejamos. Primeiro, sua presença é a presença de Deus. Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Salmo 139, versos 7 e 10. O salmista busca encontrar um lugar onde o Espírito de Deus não estivesse, o que fica evidente no texto ser impossível. Segundo, na obra da criação. Na criação, o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Ele pode ser chamado de o Espírito do Criador. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis, capítulo 1, verso 2. Terceiro, na criação do homem. Nós nos resta dúvidas que, para ser um cristão autêntico, tem de servir e adorar a um único Deus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Deuteronômio 6, verso 4. Esse Deus único, no entanto, tem três personalidades distintas. Por isso, entendemos que o Espírito Santo foi o sopro de Deus nas narinas do homem no exato dia e no momento de sua criação. Quarto, na visão de Isaías. No livro do profeta Isaías, capítulo 6, verso 8 a 10, está escrito: Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvis de fato e não entendeis? E vedes em verdade, mas não percebeis? Engorda o coração deste povo, e faze-lhe pesados os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. No texto de Isaías, a Bíblia afirma que foi Jeová quem disse, mas em Atos, Paulo afirma, transcrevendo o mesmo texto que foi o Espírito Santo. Confira, bem falou o Espírito Santo a nossos pais, pelo profeta Isaías, dizendo: Vai a este povo e dize: De ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis, porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouvirão pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam e eu os cure. Atos 28, versículo 25 ao 27. Quinto, no acordo da nova aliança. Jeremias 31 afirma: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. O autor de Hebreus cita este mesmo texto aplicando-o como palavras declaradas pelo Espírito Santo. E também o Espírito Santo testifica, porque depois de haver dito: Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Hebreus 10, verso 15 e 16. Percebemos com isso que todo o relacionamento de Deus com os profetas do Velho Testamento
e com a igreja no Novo Testamento é atribuído ao Espírito Santo. E por quê? Porque ele é a parte relacional de Deus. É através do Espírito Santo que o Deus único se relaciona com sua igreja e com os profetas do Velho Testamento. Sexto, na transmissão de poder sobrenatural a Josué. Então disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem que quem há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele. Números 27, versículo 18. O Espírito Santo, neste caso, estava capacitando Josué com sabedoria para a liderança. Mormente, por se tratar de substituir Moisés, que era um homem extremamente respeitado e capacitado. E isso se dava pelo fato de ele ter muita experiência e intimidade com Deus. Sétimo, na transmissão de poder sobrenatural no período teocrático. O Espírito Santo concedia habilidade aos juízes, revestindo-os de poder, fortalecendo-os para a guerra, livrando assim o povo hebreu das mãos do inimigo. Alguns exemplos da concessão desse poder. A Gideão. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou buzina, e os abiezritas se ajuntaram após ele. Juízes 6, verso 34. A Jafté. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessou ele por Gileade, em Manassés, passando por Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon. Juízes 11, 29. A Sansão. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão, com quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão, porém nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Juízes 14, verso 6.